Às vezes a gente está num lugar e não se sente mais à vontade, a gente não consegue mais produzir e acha que o nosso ciclo naquele lugar chegou ao fim. E eu quero conversar com você sobre alguns sinais que podem te ajudar a entender se é o momento de encerrar o ciclo ou não. Vem comigo? Oi, eu sou a Kézia, trabalho como Tech Recruiter e tenho um curso chamado Profissão Tech Recruiter, onde eu falo tudo o que você precisa saber para começar na área ou para se aprimorar na área, principalmente relacionado às tecnologias do dia a dia. Então, se você quiser saber mais, eu vou deixar as informações aqui na descrição, ok? Antes de continuar, eu quero compartilhar uma informação muito importante com vocês. Ontem eu estava configurando algumas coisas aqui no canal e eu fiquei chocada com uma informação. Eu vi que mais de 82% das pessoas que assistem os vídeos aqui não estão inscritas no canal. Então, se você assiste e ainda não está inscrito, por favor, me dá essa honra e se inscreve aqui, beleza? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu recebo muito essa pergunta, principalmente dos meus alunos e dos meus mentorados. O que eu faço? Eu recebi uma proposta e não sei se eu vou, não sei se vale a pena, não sei se eu vou para a empresa X ou para a empresa Y. E às vezes, o salário é legal, mas eu gosto de onde eu tô, então não sei o que fazer. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha visão sobre essa questão do fim do ciclo. É claro que é um assunto que daria para falar, nossa, mais de 1 hora ou 2 horas aqui, daria para fazer uma live falando sobre isso, mas eu vou trazer aqui alguns pontos fundamentais para te ajudar aí nessa decisão, se esse for o seu caso ou o seu momento. Independente se você for ou não Tech Recruiter, se você às vezes trabalha em outra área também, é um assunto bem genérico que pode até se adaptar talvez aí à sua realidade, à sua profissão. Mas aqui, como é um canal para Tech Recruiters e como é a minha expertise, eu vou falar para Tech Recruiters, ok? Então vamos lá. Quando você não evolui mais? Então esse para mim é um dos principais sinais. E aí a gente, às vezes, está numa empresa estagnado, na zona de conforto, então não tem mais desafios, não tem mais aprendizados, não tem mais novidades, então a gente vai caminhando no piloto automático, sabe? Isso é muito comum quando a gente já está há muito tempo numa empresa, que a gente já conhece todo mundo, a gente já conhece as pessoas, já conhece os processos, então a gente acaba indo no automático mesmo. O tempo vai passando, a gente não aprende nada, a gente não evolui, a gente acaba ficando para trás no mercado. Então, talvez se você se sinta assim, vale a pena avaliar sim uma nova oportunidade. E aí, um conselho que eu quero deixar para você é: se você trabalha em um ambiente que você curte, vale a pena conversar com a tua liderança sobre uma possível mudança de área ou mudança de atividades. Então, por exemplo, se você só faz recrutamento e seleção e já sabe de quais vagas e já entende os perfis, já conhece os gestores, de repente começar a fazer alguma outra coisa, começar a fazer um treinamento, começar a participar das entrevistas de desligamento, começar a participar de ações de endomarketing, da parte de onboarding, enfim, o que quer que seja, para que você consiga absorver novos conhecimentos e também desenvolver novas competências. Mas agora, se você não curte, se você realmente já quer mudar e sente que é o momento, então vale super a pena avaliar se essa nova oportunidade vai te trazer esse conhecimento que você precisa. Às vezes tudo que a gente precisa de fato é mudar de áreas, né? Mudar de tecnologia, supondo. Às vezes a sua empresa só trabalha com infra e você nunca viu vagas de desenvolvimento. Então, nessa nova oportunidade, você vai trabalhar com vagas de desenvolvimento ou de outro segmento. Então, sim, vale a pena avaliar. E aí você vai pesar os prós e contras, ok? Um outro ponto é quando você está triste. Tá, isso é normal, né, gente? Eu não tô falando aqui daquela tristeza, domingo à noite, sabe? Aquela síndrome do fantástico e que todo mundo queria dormir até mais tarde na segunda-feira, queria ter um dia de folga extra, sabe? Isso é super normal e não tô falando disso, de às vezes um dia ruim no trabalho, isso todo mundo passa, isso é super normal. Eu tô falando daquela tristeza em que você chora para ir trabalhar, que é uma tortura ir trabalhar, que você não gosta das pessoas, ou não gosta do ambiente, ou não gosta do que você tá fazendo atualmente. Então é esse tipo de tristeza que é uma coisa que
precisa de fato de um acompanhamento. Então é uma coisa mais séria, é uma coisa que às vezes a gente não consegue controlar, às vezes não, né? A maioria das vezes a gente não consegue controlar. Então, coisas que nos fazem mal mesmo, sabe? Às vezes é um gestor que nos faz mal, uma equipe que nos faz mal, um ambiente, o que quer que seja. Então, avalia isso. E o meu conselho é, se você realmente tem esses sentimentos, você precisa avaliar o que é que faz com que eles apareçam. Talvez você esteja numa profissão que não faça mais sentido para você. Talvez você não queira mais trabalhar com o que você está trabalhando, talvez você esteja cansado ou cansada. Enfim, e isso é uma coisa que você precisa de ajuda. Então, procura um psicólogo, procura um amigo, procura alguém que você possa conversar. Porque não adianta você sair da empresa porque você está triste ou está, enfim, até com alguma doença mesmo, como síndrome do pânico ou depressão, e você procura preencher esse vazio, essa felicidade em outra empresa. Então, se você não se cuidar, se você não olhar para si, isso vai acontecer em qualquer lugar que você vá. Então, antes de pegar uma oportunidade desesperado, é claro que tem hora que a gente quer mesmo sair, faz parte, sabe? Mas antes disso, meu conselho é que você se autoconheça e se autoavalie, tá bom? Ainda mais sendo um tech recruiter, a gente precisa ter as nossas emoções, sabe? A gente tem um dia a dia tão corrido, um dia a dia tão em que a gente precisa ter uma inteligência emocional. Então, se a gente está com as emoções afloradas, se a gente não está bem no lugar que a gente está, a gente realmente não consegue produzir da melhor forma, tá? Então, é um conselho em que eu quero ver todo mundo bem aqui. Então, pare para se autoavaliar, tá bom? Outra coisa, e é a última coisa que eu quero trazer aqui, é quando você se sente desvalorizado. E realmente, se sentir desvalorizado é uma das coisas que mais traz, como é que eu vou dizer? A questão da desmotivação mesmo pra gente, né? Então, quando a gente está desvalorizado, a gente acaba ficando desmotivado, que também é super normal. Só que, às vezes, a gente mesmo se desvaloriza. Então, eu vou explicar aqui por que eu tenho essa visão, né? Primeiro que a gente espera um reconhecimento que, às vezes, não vai acontecer. E é muito daquilo, a gente faz alguma coisa esperando algo em troca. Então, às vezes, a gente vai fazer algo certo e a gente não vai receber um elogio, mas a gente vai fazer algo errado e vai receber uma repreensão. Só que a vida é assim, gente, então tenho que ser realista com vocês, né? Não é porque você fez uma coisa certa que vão, parabéns, não é assim, não é mais a escola em que a gente recebe uma estrelinha, mas é claro que precisa haver um equilíbrio. Então, a gente também, como ser humano, precisa ter feedback, a gente precisa ter reconhecimento, faz parte do ser humano. Agora, se você trabalha só esperando reconhecimento o tempo todo, infelizmente você vai acabar se frustrando. Mas vamos lá. Tem alguns motivos aqui, né? Então, por exemplo, talvez você se sinta desvalorizado ou desvalorizada porque ganha pouco. Só que aí, nessa questão, você precisa avaliar se para tua empresa o que você já ganha é pouco ou é muito. Eu trabalhei numa empresa em que eu tinha um dos maiores salários da empresa, porque eu vim do mercado para essa empresa. Então, assim, para mim, o salário não era... Eu, na verdade, mudei de empresa para ganhar a mesma coisa. Então, para mim, o salário não era maravilhoso, não era, ai meu Deus, que salário incrível. Mas para o pessoal da empresa, que tinha uma folha de cargos menor, eu era um dos melhores salários. Então, assim, eu sabia que ali dentro dificilmente eu poderia ganhar muito mais, porque acima de mim praticamente tinha a diretoria. Então, eu ficava ali sabendo que era aquele máximo que eu conseguiria ganhar. Então, a gente tem que ter essa consciência também na nossa empresa. Quanto que as pessoas costumam ganhar? Qual que é o máximo que a empresa costuma pagar? E eu não posso ultrapassar certos limites. Talvez a diretoria até gostaria de pagar, mas, sabe, se pagar para mim, aí tem um outro e tem um outro. Então, você precisa avaliar isso também. E se esse for o problema da tua desmotivação, talvez seja a hora de realmente partir para uma nova oportunidade que consiga suprir essa sua necessidade de remuneração, tá? Um outro motivo também aqui é em relação a reconhecimento, como eu falei, né? Então, tem muita gente que quer feedbacks constantes e às vezes o líder não faz isso. Então,
minha dica é: converse com seu líder e diga que para você é importante ter feedbacks de como você está se saindo, como você está performando no dia a dia. E talvez você consiga aí suprir essa necessidade e entender aí como é que é o teu trabalho, como é que é a tua rotina, como você pode melhorar, como você pode se desenvolver como pessoa mesmo, beleza? E um outro motivo que pode desanimar ou desmotivar alguém é a questão da flexibilidade de horário, né? Flexibilidade mesmo para encaixar aí a sua vida pessoal, vida profissional. Isso também tem muito a ver com o salário. Às vezes você vai precisar ir para uma oportunidade ou você acaba aceitando uma oportunidade em que você vai ganhar mais, mas ao mesmo tempo você vai precisar trabalhar mais e não vai conseguir ter a flexibilidade que você tinha na sua empresa atual, por exemplo, né? Então, isso também é uma coisa que você precisa avaliar. Se flexibilidade é um valor importante para você, essa questão de, às vezes eu preciso sair um pouco mais cedo, às vezes eu preciso sair um pouco mais tarde, enfim, chegar um pouco mais tarde, o que seja, né? Então, avalia isso também na nova empresa que você está indo, como funciona essa questão da flexibilidade. Principalmente se você está trocando de CLT para PJ, hoje em dia o PJ ele costuma cumprir, quando se trata da área de Tech Recruiter, costuma cumprir o horário comercial, porque é a hora que os gestores estão disponíveis, é a hora que os candidatos estão disponíveis. Então, na maioria das vezes, mesmo sendo PJ, a gente vai precisar cumprir esse horário comercial. Então, assim, avalia isso também para que você não se frustre e acabe, às vezes, ganhando mais, mas ao mesmo tempo perdendo a sua qualidade de vida, que, se for um valor importante para você, vai fazer diferença sim. Talvez no começo não, mas depois você vai começar a ficar cansado, vai se sentir improdutivo ou improdutivo e tudo mais, tá bom? E o mais importante de tudo, a gente precisa entender o que a gente quer no nosso momento. E algumas vezes a gente vai precisar encerrar um ciclo, porque a gente não aguenta mais a empresa, porque a gente está cansado de ver as mesmas coisas. Às vezes a gente gosta da empresa, mas precisa ter uma remuneração melhor. Ou às vezes a gente precisa ter a flexibilidade. Então, assim, você precisa avaliar o que você quer no momento. Isso, para mim, é o mais importante na hora de fazer uma mudança mesmo de empresa, na hora de encerrar um ciclo. Agora, o que, na verdade, eu não vou nem dizer que você não pode fazer, mas o que eu não recomendo que você faça, você é livre para fazer o que quiser, né? Mas é não sair sem ter um objetivo, sabe? Por exemplo, os devs ou a galera de TI como um todo recebe oportunidades todos os dias. Então vamos dizer assim que sejam de 5 a 10 convites por dia para processos seletivos que eles recebem. E a gente como Tech Recruiters também. Então se a gente for em todos os processos e a gente for aprovado, né? A gente passou no processo e cada processo que a gente for, a gente aceitar e sair da empresa que a gente está, a gente vai acabar migrando sem nenhum objetivo. Então, eu tenho visto muito isso, principalmente com os perfis mais júniores, tanto da área de tecnologia como da nossa área de Tech Recruiter, e as pessoas vão migrando de empresa, migrando toda hora. Então, às vezes está 3 meses, 4 meses, 5 meses, e acaba subindo de cargo mesmo sem estar preparado para isso. Então, eu acho que tem que ter... Não precisa ter tempo também, eu acho que cada um vai amadurecer no seu tempo, mas eu acho que a gente precisa ter um objetivo para a nossa carreira, sabe? O que a gente quer, né? Eu vou sair de júnior para pleno com 3 meses, beleza, mas você se sente preparado ou preparada para assumir os desafios de um pleno ou de um sênior, né? Então, para pensar também no que você quer para sua carreira. Eu sou uma das pessoas mais a favor da mudança mesmo, sabe? Eu acho que se você não tá feliz, é no trabalho que a gente passa a maior parte do nosso tempo. Então, se você não tá feliz, se você não tá curtindo, procura outra coisa mesmo. Mas que tenha um objetivo, tá? Então, quando eu olho o currículo de alguém, eu não me prendo, ficou 5 meses, 6 meses, 3 meses. Eu quero entender o que aconteceu ali com aquela pessoa, entende? Mas tem horas que a gente precisa também entender o que a gente quer. E tem gente no mercado que não curte esse tipo de movimentação. Então, a gente também precisa pensar no mercado como um todo. Cada um vai ter o seu estilo de recrutar, cada empresa vai ter as suas normas de recrutamento. Então, algumas empresas talvez não te abordem por você ter pulado muito de empresa em empresa, outras empresas já não vão ligar para isso. Então, assim, o que você tem que pensar é na tua carreira, sabe? A gente não pode depender de uma empresa para fazer a nossa carreira. Então, a empresa...
é como se fosse um empurrãozinho para a gente chegar onde a gente quer. Mas quem faz a nossa carreira somos nós mesmos, né? Então, quem estuda, quem corre atrás das coisas, quem precisa mostrar no dia a dia, quem precisa evoluir somos nós. Então, assim, pense primeiro na sua carreira, tá? E como você vai direcionar a tua carreira também para o que você quer, para o teu objetivo. Então, todo mundo precisa ter um objetivo de carreira. Se você ainda não parou para pensar nisso, pare e pensa, escreve aí o que eu quero, sabe? Que cargo eu quero ter, o que atividades eu quero fazer, o que eu preciso cursar para chegar lá. Então, tudo isso aí faz parte desse fim de ciclo, novo ciclo. Então, porque quando a gente faz algo que não tem a ver com o nosso objetivo, a gente está passando tempo. Então, cada momento aí da nossa carreira, cada minuto, cada mês, cada ano vai fazer diferença pra gente a longo prazo. Então é isso, gente. Avaliem principalmente essas questões que eu falei: flexibilidade, objetivo, salário, ambiente. Ah, mas eu ainda não entrei na empresa, como eu vou saber sobre o ambiente? Pelo processo seletivo você já consegue ter uma ideia de como é o ambiente da empresa. É claro que não 100%, né? Assim como a gente também não consegue conhecer um candidato só pela entrevista. A gente vai conhecer no dia a dia ou talvez nem conheça, né? Porque às vezes as pessoas têm atitudes que nos surpreendem. Nós mesmos temos atitudes que às vezes a gente fica, caramba, eu fiz isso, eu falei isso. Então assim, mas dá para ter uma ideia mesmo de como a empresa conduz os seus processos. Tá bom? Então é isso. É claro que a gente tem muito mais pontos para avaliar, mas esses aqui são os mais importantes, como eu falei de cara, né? O que eu pensei aqui que poderia ajudar você. E eu espero que você tome a melhor decisão aí no seu encerramento de ciclo, tá bom? E me conta aí se você já passou por isso, como é que foi, se você já ficou em dúvida, se você acertou na sua decisão, se você se arrependeu. Eu já errei, eu já acertei, enfim. Mas tudo nos leva ao aprendizado, inclusive para melhorar algumas coisas, para rever algumas coisas e até mudar algumas estratégias, talvez, de algo que a gente já tenha planejado. Tudo pode ser mudado no planejamento, então eu não gosto daquele planejamento engessado, não. Então leva isso para tua vida também, se fizer sentido. Né? Hoje a gente pensa de um jeito, a gente tem uma personalidade que está mais inclinada para fazer uma determinada coisa, aí amanhã a gente já pensa em outra coisa, já tá caminhando para um outro lado que talvez a gente gostou mais. Então a vida é assim, né, gente? Tá bom? Aproveite, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui e me dá aquela força, tá bom? Um beijo e até mais.